Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, sempre trazendo pessoas especiais, amigos que têm vida com Jesus, né? Aí militam na igreja, ajudam, têm testemunho, não é verdade? E hoje nós convidamos um amigo que já conhecemos há um bom tempo e ele vai bater um papo sobre Jesus, como Jesus mudou a sua vida. Dasley, como está, querido? Olá, muito boa noite, tudo bem? Eu estou ótimo, graças a esse Deus maravilhoso, bem demais, né? Esse bem demais, da onde saiu esse bem demais? Esse bem demais, ele é um bordão, né? Que quando eu entendi quem era Cristo na minha vida, eu percebi que, por mais que o tempo tivesse nublado, eu sempre tive um olhar positivo para as coisas depois de Cristo. Então, o bem demais, ele é atrelado a isso. Bem demais, Bem é demais. isso. É isso aí. Para quem não te conhece, logicamente você está em Sinop há um bom tempo, está aí no ramo de construção, vendendo imóveis aí, mas quem não conhece o Dasley, se apresente para nós. Bom, eu sou o Dasley, tenho 37 anos, sou casado com a arquiteta Stephanie Lima, o amor da minha vida, que está aqui. Somos uma família de 4 pessoas, temos 2 meninas, Maria Eduarda e a Luísa, a Luluzinha da nossa vida. Temos 3 cachorros, malandro, né, fujões. E hoje nós temos uma empresa muito bonita, né, a do House, ela é uma empresa já de 7 anos, né, eu sou corretor há quase 9, e eu tenho uma empresa já de 7 anos, né. A Primore começou como a construtora, logo tornou-se imobiliária, né, que já teve algumas facetas, que a princípio foi a X2 Negócios Imobiliários, vendi, permaneceu do House, depois me tornei sócio do Grupo Mundial, e agora é do House Imobiliária, construtora, e esse ano nós nos tornamos também incorporadora, né, e dentro do nosso escritório nós temos a arquitetura, que é da minha esposa. Maravilha. E Sinop só expandindo. Área de venda, de construção, o imobiliário de forma geral. Isso. Quando eu comecei a atuar, eu atuava como corretor de imóveis, né? Mas eu sempre vislumbrei um mercado muito incrível para Sinop, né? Pela crescente, né? Eu andava muito por Sinop e sempre percebi um canteiro de obras aberto, né? E não mudou. Ele continua avançando. Então eu percebi que o imóvel, no geral, ele teria uma crescente, né? Então eu me lancei a viver, eu tranquei a segunda faculdade que eu fazia, que era de Direito, e me lancei a viver, me especializei, me tornei perito judicial e avaliador imobiliário com o passar do tempo, já vivendo o ramo de imóveis. Trabalhei 3 anos e 7 meses no grupo A Nova Capital, saí, montei a construtora, depois montei a imobiliária, e hoje somos incorporadora, e hoje nós temos um time de corretores, né, que eu opero como diretor dessas empresas. Eu faço a gestão de todos esses negócios, né, auxiliando os nossos corretores. Tem um canteiro de obra também, e eu amo a parte da construção civil. Hoje nós construímos para nós, né, construímos as casas e colocamos para a nossa imobiliária vender. Mas também agora, a partir de 2024, nós também iniciamos a construção para terceiro, né? Então nós não construímos apenas para nós, mas construímos para outras pessoas também, mas coisas mais pontuais, coisas bem acordadas, né? Porque nós não construímos uma pluralidade de obras. Construímos algumas ou poucas obras durante o ano, mas com a real excelência, né? Daí com todo um aparato, desde a parte arquitetônica até a parte de execução, parte de documentação e entrega, né? Quando eu entrego um imóvel, eu não entrego só um imóvel, eu entrego uma experiência, né? Porque a gente teve início desde um projeto até a entrega, mas com a entrega do imóvel junto com a documentação dele. Maravilha. E o teu cliente, no caso hoje, ele pode escolher o local que ele quer que construa esse imóvel, essa casa, ou você já tem imóveis específicos, ele escolhe dentro do que você já tem lá no teu portfólio? Legal, sua pergunta é bem interessante. Quando eu iniciei a minha carreira, eu me tornei especialista em aquisição e construção, né? Então eu comprava os terrenos e eu ofertava a construção das casas nestes terrenos. Então eu liberava o crédito imobiliário no nome do meu cliente, né, e construía as casas ali. Então eu vendia a obra e também vendia o meu terreno. Hoje não mais, hoje eu já não faço mais aquisição e construção para meus clientes. Faço interno, né, para nós mesmos, mas hoje para o meu cliente eu construo em Sinop, em qualquer lugar que ele tiver necessidade, né? Hoje nós somos incorporadores também estamos aptos a construir um loteamento, né? Que é um projeto um pouco maior, que nós já temos aí é, a competência para executá-lo, né? Mas, por exemplo, o Fernando tem um lote aqui no Parque das Araras e eu quero construir uma casa.
Então nós entramos primeiramente com um brand para entender qual é a tua necessidade, a tua condição de pagamento. Entramos com um projeto de arquitetura, né, que é algo que é incrível, e a gente faz toda uma consultoria, essa consultoria. A arquitetura acompanha desde do princípio do projeto até a execução de toda a obra. Então você pode escolher onde você gostaria de construir a tua casa hoje em Sinop. Isso aí não é um problema. E não só casa, mas também a parte de imóveis comercial, que é o que hoje nós mais construímos, né? Construímos bastante unidades comerciais. Isso que eu ia te perguntar. Então, se o cliente tem aí o desejo de ter um barracão, uma estrutura maior, uma empresa maior, vocês também atendem Sim, nessa situação também aí sim. para eles também. Isso, E exatamente. só Sinop, como é que tá aí essa Só questão? Sinop, né? Porque o que acontece é o seguinte, hoje a construção civil é algo que é realmente incrível, né? Mas para que você passe a construir em outras cidades, você precisa ter um número muito grande de pessoas, né? E hoje nós trabalhamos com qualidade, com excelência. Nós não construímos volumetria, né? No início da minha fala eu disse que nós construímos para alguns clientes, né? Então nós não construímos para tantos clientes durante um ano, né? As nossas casas são todas em Sinop, sim, não tenho a pretensão por hora de começar a construir em outras cidades, né? Até porque o campo mais exponencial de crescimento é Sinop, né? Então é aqui. Mas na vertente, quando você constrói para outrem, eu já poderia construir em outras cidades porque eu tenho clientes para outras cidades. Mas eu precisaria formar uma equipe lá e estar em loco, porque a obra ela precisa dos nossos olhos, essa é a verdade. Nós precisamos ter um acompanhamento técnico, um acompanhamento de vistoria, eu como a pessoa que entende da obra, o arquiteto, né? Então, como o meu grupo forte de excelência está na cidade de Sinop, então nós optamos por construir só Sinop, por hora, né? Não estou dizendo que a gente não vai construir em outro lugar amanhã ou depois, né? Mas a Primore é Sinop, então nós temos um selo de excelência, de experiência, é o que nós vivemos. Deixa eu perguntar algo que as pessoas, que eu convivo, com os clientes que eu atendo, os empresários, eles reclamam muito da mão de obra. Não da mão de obra que não seja eficiente, mas de achar essa mão de obra eficiente. No teu ramo também tem essa dificuldade de achar essa mão de obra? Hoje o meu maior desafio não é só encontrar essa mão de obra. Por encontrar, nós até encontramos. A minha maior dificuldade é ter um time forte ali, né? Fazer essa gestão dessas pessoas, buscar motivá-las sempre para que elas estejam motivadas e felizes trabalhando e fazendo um trabalho de excelência. Porque um dos princípios da nossa empresa é nós trabalharmos com alegria. Por quê? A vida acontece no teu momento de trabalho. Então você não passa a viver só quando você chega em casa. O canteiro de obra também faz parte da nossa vida. Então, se nós estivermos inseridos em um cenário do qual nós estamos insatisfeitos e infelizes, aquilo que você toca não fica incrível. Então, nós precisamos, primeiramente, disseminar a alegria, a essência do que a nossa empresa prega, para que essas pessoas vivam e consigam trabalhar em um cenário com a sinergia que realmente funciona. E aí, quando você olha todo aquele cenário com a simbiose fluindo, aí é o que te dá alegria, que te dá prazer e automaticamente você entrega algo realmente incrível. Então a minha maior didática hoje é motivar essas pessoas, né? Obviamente que a maioria dessas pessoas que estão no canteiro de obra, alguns não tiveram a oportunidade de estudar ou não estudaram por algum motivo, né? Então elas têm um pouco mais de dificuldade na parte da interação, da comunicação, né? Mas eu sempre tramito bem no meio dessas pessoas, porque eu, graças a Deus, né, e eu falo graças a Deus de verdade mesmo, eu nasci em um lar muito simples e fui galgando os passos, então eu tramito por todos os públicos posso dizer que talvez com a maestria de você se comunicar com pessoas de diferentes núcleos e se relacionar bem com elas, né? Entender, né? Então, Entender o que passa no coração delas, como elas estão pensando, vivendo. Haja visto que você já saiu de uma situação de dificuldade, sim, talvez, isso. e conseguiu vencer na vida. Então, quando nós nos colocamos no lugar do outro, lá no canteiro de obra, se sensibilizando com essas pessoas, é muito mais fácil de você ter um entendimento, né? Então, eu não sou sozinho no canteiro de obra, eu tenho os meus mestres de obras, eu tenho um engenheiro, eu tenho um arquiteto, eu tenho eu tenho o setor de compras, eu tenho o setor de marketing que opera dentro comigo, tenho o setor financeiro, tenho a parte jurídica. Então, todas as pessoas que são mais pontuais, todas elas partem de algo que foi desencadeado através da pessoa do Dasley, a essência do nosso negócio. Então, todas as vezes que essas pessoas se conectam com um de nós, a linguagem é a mesma. Então, começa a fluir. Então, automaticamente você começa a selecionar, né? E você tem uma fluidez ótima, né? Mas eu digo que a minha maior
Meu maior desafio é realmente fazer a gestão dessas pessoas. E aí eu não falo só no canteiro de obra, no setor imobiliário também, onde eu atuo com os meus corretores, com a parte jurídica, com a parte de secretariado, com a parte de secretárias do lar. Então, todas essas pessoas eu trato direto com elas. Então, o maior desafio é realmente deixar essas pessoas motivadas sempre. E acredite, não é só dinheiro, tá? Você pode pagar um valor que é incrível, mas talvez não seja isso. Eu tenho pessoas dentro de um cenário do qual essas pessoas precisam ser elogiadas. É a forma da qual ela recebe o amor. É a forma como de fato ela é vista, como ela é enaltecida pelo trabalho excelente que ela faz. A linguagem do amor. É isso, quem já leu o livro matou a charada. Então, então eu busco muito se relacionar com mais proximidade dos meus colaboradores, com meus parceiros de trabalho, para que nós tenhamos aí construções realmente belíssimas e incríveis. E eu vou falar para vocês, eu falo com todo o meu coração, eu estou muito feliz porque nós realmente estamos construindo obras muito lindas mesmo. Maravilha. Já conversamos um tempo atrás, tomando um café, e você falou um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, enfim. Como que o Dasley entrou na questão dessa parte de corretor, de imobiliária, pensando em construção? Como que chegou nessa vertente, haja visto que você teve uma situação de dificuldade na sua vida, que você vai até compartilhar, eu gostaria que você compartilhasse hoje também, mas como que o Dasley chegou nessa questão? Vou vender imóveis, vou construir, vou a trabalhar nessa linha, no caso de construção e imobiliário de forma geral? Essa pergunta do Fernando é uma pergunta assim que ela é muito legal e eu me converti há 9 anos, né? Agora vai fazer... Tô caminhando para 10 anos. Vou fazer uma festa quando concluir os 10 anos, porque quando eu olhava para as pessoas falavam assim, nossa, eu já sou crente já há 10 anos. Eu falei, meu Deus, será que um dia eu também vou falar? Quando que eu vou falar isso, entendeu? Tá chegando. E tá chegando, e eu tô muito feliz por isso. Amém. Então hoje eu não consigo desassociar, por quê? Quando eu me tornei corretor de imóveis, eu já vivia uma vida com Deus, né? Então, a partir do momento que eu realmente me converti a Cristo, que eu ergui as minhas mãos e aceitei o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida, eu me arrependi dos meus pecados, pedi para que Ele escrevesse o meu nome no livro da vida, para que eu tivesse os meus pecados jogados no mar do esquecimento e uma nova vida fosse trilhada para mim. Então agora eu começo a viver aquilo que Deus na eternidade gerou para minha vida. E com toda a certeza do mundo, a profissão do corretor de imóveis, no dia que ela foi criada, Deus pensou em mim sobre isso. Porque foi em um encontro do qual eu estava em Sinop, em uma situação desfavorável, né? Já estava passando por muita dificuldade, já tinha emagrecido porque não comia bem, e as roupas eram de brechó, dadas, e vários cenários. E aí eu conheci alguns amigos que faziam parte da Rinode, né? E me apresentaram aquele plano, tá? Eu gostei da ideia. E aí eu comprei um pacotinho ali, o mais simples que tinha, e comprei alguns perfumes, né? E aí coloquei em uma mochila e saí para vender, que na época eu ainda fazia faculdade de Direito, né? E aí fazendo a venda, né? Aí tipo assim, você já tinha que abrir para poder mostrar, de mostruário e tal. E aí eu vendia para os caminhoneiros nos postos de gasolina, né? E aí teve um dia que, assim, o insucesso era nítido, porque eu não estava feliz fazendo aquilo. E aí eu sentei em um banco no posto de gasolina no Texas, aqui. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, isso aqui não realiza sonho, isso aqui não entrega, não é isso, eu sei que não é isso. E eu parei para pensar, falei, poxa, se eu vender um avião, qual é a diferença de vender esse perfume? Porque o avião tem o fabricante, eu tenho que comprar do fabricante e vender para o cliente final, certo? O produto é o avião e eu sou o intermediador disso. E se eu vender de repente uma casa? Alguém construiu e eu vou pegar essa casa para vender para um cliente, mas aí a casa eu não preciso comprar, diferente de um avião. Então talvez melhor eu pegar uma casa que eu não preciso comprar e vender para o cliente. E o produto é a casa e o vendedor sou eu. E eu comecei a sonhar com isso. E aí naquele dia Deus acendeu uma lâmpada ali para mim, sabe? Começou a plantar uma semente no meu coração. E aí vai entrar na parte cômica agora, né? Que aí eu fui jogar bola e aí, tipo assim, todo mundo vai saber aqui, tipo, tem aqueles segurança de rodeio, que os caras andam com a roupa tudo colorida, né? E aí o que acontece? Eu tava numa situação desfavorável, mas tipo, não ia deixar de viver também, né? Aí os meus amigos foram jogar bolas lá no Pica-Pau, que é um clube de futebol aqui, e aí eu fui. E aí eu tava com um meião colorido, não era de duas cores, mas era uma cor diferente.
A chuteira tava amarrada com plástico, que era o que tinha. Aí a bermuda não era uma bermuda de jogar bola, era aquela bermuda de surf, né? E eu tava com a camisa regata. E aí eu fui, mano, queria jogar bola, né? Aí eu cheguei lá, encontrei um amigo meu, você também sabe dessa história. Aí o nome dele é José Nilton. E hoje ele é proprietário da Única Imóveis, né? Inclusive o Zé Nilton hoje tá no escritório que é da minha empresa, que é da minha antiga empresa. E aí o Zé Nilton tava lá, cara, mas sabe assim, uma postura assim, sabe, uma chuteira da Champions, uma meia da Nike, um calção térmico, que tava muito bem vestido. E aí tava com a chave de um carro importado assim, e o iPhone, né? Eu falei, cara do céu, eu falei, o que esse negão faz da vida, meu irmão? Eu falei, ei Zé, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? E aí, então... Aí eu falei assim, Zé do céu, eu falei, o que você faz da vida? Aquele jeitão dele, ele falou, D'Angelo, eu sou corretor de imóveis, né? Eu falei, caraca, Zé, eu falei, que incrível isso. Eu falei, não que eu queira tomar a sua vida, mas eu gostaria de fazer isso também, né? Aí ele falou, D'Angelo, eu vou te falar aqui, você tem toda o know-how pra ser. E ele bateu um papo muito legal comigo. E aquele dia, assim, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que estava ali falando com nós, porque por mais que eu não tivesse nada para oferecer, ele me olhou nos olhos e ele pregou pra mim aquele dia, falou, cara, isso dá certo pra você. Você tem um potencial pra isso. Eu joguei a bola, mas ainda que não saiu da minha cabeça. No dia seguinte, eu liguei pra uma amiga minha, que agora, né, Jesus levou ela, Marcelene Barbaresco, e aí ela trabalhava no Rodobens. Eu falei, ô Márcio, como é que você tá? Tudo bem? Ela falou, Dasley, tô ótimo, tal, tô aqui no Rodobens. Eu, tá indo bem? Eu falei, Dasley, eu tô vendendo aqui, tá indo legal. Eu falei, Márcio, não tem oportunidade pra mim ser corretor de imóvel? Tem, assim, a diretora aqui do negócio tá precisando. Fui lá. Aí consegui a vaga, a André Spídola me deu ali a oportunidade de trabalhar, né? E eu falei, vamos conversar agora. Eu falei, ótimo, tá, tudo certo. Aí a André falou assim, Dasley, e o seu Cresce? Eu falei, que Cresce? O que é isso? Aí ela falou, tem que ter um Cresce para trabalhar, igual um médico tem, que é o CRM, tem que ter um documento para você trabalhar. Eu falei, não, mas ninguém falou nada até agora para mim disso aqui. Aí eu falei, gente, mas tira isso aqui aonde? Aí ela me explicou onde é que tirava, certinho. Me deu todas as instruções e eu fui. Cara, só que foi ruim, porque aquela era a última grana que eu tinha. Mas eu não podia trabalhar sem, né, ter a documentação, né? Mas aí eu tirei o documento certinho e fiquei trabalhando lá, né? E eu fiquei ali 6 meses, mas nunca vendi nada no Rodobens, né? E aí, no meio do caminho, eu fui jogar futebol com um amigo meu que já tinha levado para trabalhar com nós lá, que é o Gisel Miranda, que inclusive também já foi sócio do Zé Nilton e hoje faz parte do Grupo Sinop, tá muito feliz lá, graças a Deus, tá realizado, vai ser pai, legendário, meu amigo. E aí, nós fomos jogar bola no Carpedinha. Jogamos bola e tal. E ele falou, você não faz gol, você vai servir as pessoas. Aí, entendi, né? E aí colocaram a gente no grupo, né? Falaram, vocês jogam bem e tal, né? E aí quando colocaram no grupo, eu fiz o quê? Liguei pra todo mundo no outro dia. Eu sou o Dasley aqui da Rodobens, e fui conversando. E aí, pra que alguém comprasse um imóvel comigo, né? E aí, e aí uma dessas pessoas falou assim, sabe que eu tenho imobiliária também? Cara, quando aquele cara falou aquilo, eu falei, eu tenho certeza que esse cara vai me dar uma oportunidade. Beleza. Aí ele anotou meu telefone e depois me mandou. Falou, eu tenho uma imobiliária e eu vou lançar um loteamento. Você não quer vir aqui pra gente conversar? Aí eu falei, quero. Só que assim, eu já tava numa situação muito difícil mesmo. E aí, tipo assim, eu tinha que ir de carro, eu tinha que ir lá, né? E eu tinha um carrinho velho que não tinha mais documento, tava bem ruim. O motor não funcionava. Só pra não andar de a pé. Só que não tava andando porque não tinha combustível. Aí tava em casa parado, eu ia trabalhar a pé. Aí eu liguei pro meu pai, falei, pai, você não tem uma grana pra você me arrumar e tal? Esse cara pegou uma bike emprestada, foi na minha casa, me deu R$17. Falou, filho, é todo o dinheiro que eu tenho hoje. Falei, Jesus amado. Falei, tá bom, pai, obrigado. Dei um beijo nele. Agradeci, ele foi embora. O que eu fiz? R$7 eu comi um x-salada, né? Que já fazia dia que eu não comia um negócio legal. Tava com vontade de comer? Botei 10 pila no carro e fui lá. Aí, de combustível. Cheguei lá, bati um papo com o Carlinhos, né? O nome dele é Carlos Chaves. Amiguíssimo, meu. Eu amo o Carlinhos. Chamo ele de Carlinhos porque a gente é muito amigo. E aí ele me apresentou o projeto do Residencial Belvedere 1, do Rafael Bussolaro, né? E aí eu me apaixonei, falei, cara, isso aqui vai dar certo. Eu fiquei assim, umas 2 horas olhando aquele projeto. Aí ele falou, e aí, Dasley? Eu falei, cara, tô dentro. Aí ele falou, você trabalha domingo? Eu falei, eu trabalho todo dia. Eu falei, então domingo eu vou passar a pegar você lá na sua casa. Eu falei, fechou. Saí dali, embarquei no meu carro. Eu fui pra casa, agradeci a Deus, fiz um bolinho de arroz, que era o que tinha pra comer, tomei um café, dormi. Aí chegou o domingo, né? O Carlinhos chegou na minha casa cedinho, eu tava lá, já do lado de fora, com meus badulecos ali, de uma garrafa de café, um bolinho de arroz. Me levou para um plantão. Naquele dia eu atendi 26 pessoas. Eu fiquei ali na frente do Machado Supercenter, né? E aí o plantão de vendas era ali. Era ali. Arrumou uma tendinha lá, e eu lá, magrelo, ali atendendo as pessoas, e deu certo. Atendi bastante pessoas, né?
O Carlinho acho que esqueceu de mim, foi buscar já eram umas 8 horas da noite lá. E eu não tava achando ruim que eu tava atendendo as pessoas. Você foi né? domingo de manhã. Fui domingo de manhã, cheguei lá, eram umas 7 horas. Você foi E buscar... ficou até 8 da noite. Mas tudo certo, você não tinha problema nenhum. Aí o Gesiel foi lá, né, pegou a bikezinha dele, foi lá, levou uma marmitinha pra mim, a gente comeu lá no plantão, feliz, né? E aí, na hora que o Carlinho tava me levando embora, a gente teve um papo, foi legal. Ele falou o seguinte: e aí, Davi, como é que foi? Eu fiquei super feliz. Falei, cara, atendi 26 pessoas. Eu tinha ficado na Rodobens durante 6 meses, atendi 21 pessoas. E aí, tava muito ruim de grana. Tava mal mesmo, assim. Eu já não tinha mais o que comer. As coisas estavam muito ruins. E aí, ele falou assim: você já ganhou muito dinheiro como corretor de imóveis? Eu olhei assim, que meio sem graça, mudei de assunto, né? Aí, beleza, né? Aí, percebi que eu mudei de assunto e a gente foi indo, né? Aí chegou na frente da minha casa e ele falou assim... Falou, Dasley, você tá precisando de algum dinheiro? Cara, naquela hora eu falei, meu Deus. Tô. Eu falei, eu vou pedir quanto? Cara, eu não sabia quanto pedir, você acredita? Aí eu falei assim, Carlinhos, você não tem uns 50 reais aí? Aí ele falou, tem. Pegou a carteira, abriu, me deu 50 reais e falou assim, ó, eu vou fazer um vale de 50 reais pra você, daí eu vou descontar no seu pagamento. Falei, meu Deus, que pagamento, eu nunca vendi nada na minha vida, né? Aí ele falou assim, vou descontar daí. Aí eu falei, tá bom. Coloquei o dinheiro no bolso, falei assim, tirei o dinheiro. Falei, Carlinhos, deixa eu te falar uma coisa. Esse aqui é todo o dinheiro que eu ganhei como corretor de imóveis em quase 7 meses. Eu nunca vendi nada. Aí esse cara me deu um abraço e falou assim, falou, Dasley, eu já queria que você tivesse comigo há 1 ano. Você já teria ganhado tanto dinheiro, tanto dinheiro. Aí falou, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe por que nós nos encontramos agora. Mas acredite em algo que eu vou te falar. Você vai ganhar muito dinheiro. Você vai ser um homem muito bem sucedido. Profetizou na sua vida. Cara, eu já botei as 2 mãos na cabeça até os pés que não deu. Eu falei, amém, Senhor, amém. E eu falei, cara, mas como esse cara acredita em mim, Deus? Será que vai dar certo isso, né? Fui pra minha casa no outro dia, daí como eu não tinha o que fazer, fiz um cafezinho cedo, um bolinho de arroz e comecei a ligar para as pessoas. A minha mãe me ligava chorando todo dia. Filho, pelo amor de Deus, vem embora, que eu não tô aguentando ver o seu sofrimento. Falei, mãe, vai dar certo. E eu comecei a trabalhar dia 18/5/2017. Eu sou péssimo pra data, mas esse dia eu lembro. Dia 18/5/2017. E aí comecei a ligar e tal, e foi. Aí passados uns 10 dias, aí a minha mãe me liga. Falou, filho, eu tava em oração aqui e Deus falou comigo que você vai vender um lote esse mês. Deus vai te alcançar, você vai vender. Aí eu falei assim, mãe, eu vendi 10 terrenos. Aí ela falou, não filho, você não tá entendendo, Deus falou que você vai vender um terreno. Eu falei, mãe, eu vendi 10 terrenos. Ela falou, você vendeu quantos terrenos? Eu falei, 10 terrenos. E ela sabia que você não tava vendendo nada. Até Sim, então. a minha mãe sabia de todo o meu tava... cenário, porque ela é a pessoa que eu compartilhava a minha vida, né? E aí ela começou a chorar de um lado e eu do outro, né? Eu falei, mãe, vai dar tudo certo, as coisas vão começar a acontecer e tal. E até o final do mês ainda tinha alguns dias. Do dia 18 ao dia 30 são 13 dias. Eu vendi um terreno por dia. E no mês seguinte eu vendi 15 terrenos, aí vendi 18. E aí eu era a zebra da empresa que estava dando certo. Aí me mandaram para Guarantã. Eu não queria ir de jeito nenhum, só que eu era a única pessoa que não tinha compromisso com nada, que eu não era casado, não tinha filho, não tinha cachorro. E aí, todo mundo tendo filho, casando, fazendo os trem, ninguém pode ir, é você. Aí eu não queria ir, porque eu tava vendendo bem, né? Aí me mandaram pra lá, né? Aí, tipo assim, foi de novo uma zebra, né? Aí cheguei em Guarantã, e os meus companheiros de trabalho ali, com Amarok, BMW, caminhonetes bonitas, né? E eu a pé. O Carlinho levou eu lá pra lá. Aí chegamos lá, ele falou, Dasley, fica aí, embarcou no carro dele e vem embora. Aí que nós estávamos em 8, eles fizeram um grupo de 7, aí tudo que eles dividiam ali, os lucros e despesas e lucros, né? E não me colocaram, porque tipo assim, talvez eu fosse um peso para eles, né? Porque, cara, vai ter só despesa. Vai ser só despesa, você não vai vender nada. Foi então, o olhar do pessoal. Fica pro lado de fora aí que é melhor. Falei, beleza, tá bom, não tem problema. A gente foi para um apartamento, e aí eu já tinha distribuído os quartos, aí o lugar mais fresco era na cozinha, debaixo da pia. Só que não tinha pia, né? Era no lugar da pia, né? Só que tinha uma ventilação boa. Eu coloquei minhas coisas lá e fiquei lá também. Só que eu não tinha coisa pra reclamar, entendeu? Pra mim tudo era muito bom. Aí o que acontece? Eu acordava mais cedo que os outros pra orar, né? Aí eu orava e ia pro escritório. Aí quando eu chegava, daí eu montava, limpava tudo, passava um cheirinho, fazia um bolo. Quando a galera chegava, eu já tinha feito um bolo, já tinha falado com meia dúzia de pessoas.
Aí nós íamos almoçar e ia de carona. Aí saía do restaurante, eles iam pro apartamento dormir. Eu voltava a pé pro escritório. Então eu ficava no Trabalhar. almoço. Dava 5h30, 6 horas, uns iam pra academia, outros iam pra cá, pro apartamento. Eu ficava lá. Até 7, 8, 9 horas. E aí, um dos responsáveis, vendo a minha entrega ali, o telefone tocou, eram umas 8 horas da noite. Um sargento da base aérea, lá que tem uma base aérea perto de Guarantã, né? Ligou e falou que queria comprar um lote. Aí tava um dos caras que era parceiro dele e eu. Aí ele olhou assim, ficou com dó, eu acho, sabe? E ele falou, cara, tem jeito, Dasley. Cara, eu atendi, fiquei de pé pro diafragma funcionar melhor, falei com ele, né? Eu falei, não, você tem que vir aqui. Se você vir aqui, eu vou te ajudar. O cara foi lá. O cara entrou pela porta, batemos um papo e tal. Eu rodei o contrato aquela noite. E aí eu vendi o primeiro. Aí eu abracei esse cara, peguei, dei um bolinho pra ele, fiz o bolo, tal, um café. E eu falei pra ele, falei, olha, da mesma maneira como você foi alcançado, você tá realizando o seu sonho, eu preciso que você vá na base aérea e fale pros seus supervisores, para as pessoas que estão sobre a sua tutela, do sonho que você realizou, para que essas pessoas também possam viver a experiência que você tá vivendo. E eu tô aqui para auxiliar vocês, para fazer a melhor forma possível. E esse cara foi pra base aérea e falou pra todo mundo. E aí eu vendi mais um bocado, né? Indicou Aí os tudo caras lá. voltaram e todo mundo que... Ok. Ficamos lá 30 dias. Eles vinham pra Sinop e voltavam, né? E eu não tinha Condição de voltar. condição de voltar e Vender. nem pra quem voltar, porque não tinha ninguém aqui me esperando. E eu fui ficando lá. Aí eu trabalhava sábado, domingo, todo dia. Enfim. Naquele mês eu vendi 10 terrenos por telefone aqui em Sinop, né? E eu vendi um número de terrenos lá. Eles venderam 7 terrenos. Os 7 venderam 7. E eu sozinho vendi 7. Só que a minha comissão lá era 3 vezes mais do que aqui. Você estando lá, vendeu terrenos de Sinop e vendeu terrenos daquela cidade que você estava. Eu vendi 10 por E telefone eles aqui. em 7 venderam 7. Todos eles são meus amigos. Todos. A gente é amigo até hoje, faz negócio até hoje, entendeu? Aí eles olharam assim e falaram, não vai ter jeito não, vai ter que botar esse cabra no nosso negócio, né? Mas sim, foi legal, a gente se divertiu também, porque não foi nada, experiência. né? E aí nós voltamos todo mundo feliz, aí Deus abençoou, comprei um carrinho, foi indo, e as coisas foram melhorando, mas eu sempre investi muito na minha carreira, sempre investi muito, né? Como corretor, na primeira oportunidade que eu tive, eu já fui para Cuiabá fazer uma especialização, aí eu voltei, aí eu logo comecei a comprar e vender os terrenos também, né? Porque como eu vendia terreno, eu comecei a comprar e vender, Sim, né? Aí sim. eu logo me tornei o número 1 da empresa e eu fiquei como o número 1 da empresa. Eu fiquei 3 anos e 7 meses. Durante 3 anos e 4 meses eu fui o top 1 da minha empresa. Nós éramos em 3 franquias. Em muitos meses eu sozinho representava o número de uma franquia inteira. Então eu tinha um número bem legal. E aí um dia o Rafael Bussolaro me ligou, né? Ele ligou bem cedo, né? Falou, Dasley, tudo bem? Era, sei lá, era 6 horas da manhã. E eu tava de pé já tinha... tava acabando de me vestir. Aí ele falou, você tá de pé? Eu falei, já. Aí ele falou bem assim, eu tô te ligando pra saber como é que você tá vendendo tanto. Eu falei, eu vou te falar, não é difícil de falar. 6 horas da manhã, você tá me ligando, eu já tô de pé e te atendi no segundo toque de telefone. E antes de você me ligar, hoje eu já falei com 2 vigilantes, porque os caras trabalham de noite. Agora, durante o dia, eles vão dormir, então eu tenho que atender eles à noite. Então eu já falei com 2 pessoas hoje. E eu vou atender hoje pelo menos 30 pessoas. Então, assim, 6 horas você tá me ligando, eu tô trabalhando. Se você me ligar hoje, 8 horas da noite ou 10 horas da noite, eu vou estar trabalhando ainda. Eu tô uniformizado, tô pronto, apto para vender e para realizar. Então, eu me entrego mais do que todo mundo, só que antes de atender essas 2 pessoas e colocar a minha roupa, eu já dobrei os meus joelhos e pedi para que Deus conecte as pessoas certas para que eu possa realizar o meu trabalho com excelência. Então, eu tô fazendo a minha parte e Deus tá fazendo a dele. Eu faço a minha com êxito e Deus já fez tudo com muito êxito. Aí ele falou, tá, mas como que você tá vendendo? Ele queria o segredo. Falei, mas é esse. Falei, é Deus na parada e eu me dedico. Tá bom, então. Desligou. Beleza. Não, o Rafael, meu Deus, eu amo o Rafael. O Rafael Bussolaro é um cara incrível. Tipo, me deu tanta oportunidade já. Inclusive, hoje eu construo um dos loteamentos que são deles, né? No Belvedere 3, ali onde eu mais construo, né? Ele me ajuda ali na parte dos terrenos, né? Faz sempre uns valores especiais para mim. Eu tenho portas abertas dentro da Bussolar Empreendimentos hoje, sentar à mesa dele. Então, assim, eu sou muito honrado e feliz por isso, sabe? Né? E aí, então, eu, naquele período, comecei a comprar e vender terrenos. E aí foi dando muito certo.
E aí, na sequência, eu percebi que eu poderia construir uma casa. E aí eu me torno sócio da imobiliária do qual eu trabalhava na parte da construção. Aí eu construí casa em sociedade, casa sozinho, né? Comprei um terreno, piquetei o terreno, coloquei uma questão de construção. A primeira casa que eu construí foi no valor de 145 mil reais. Não vou abrir os nomes aqui, mas é uma pessoa que eu gosto também, foi importante naquele processo. E uma outra casa que eu fiz em parceria, eu posso falar que são os meus amigos até hoje, são pessoas que é o Júnior Nardino e a Anne, né, a psicóloga. Sim. E aí, então, eu construí a casa deles em sociedade com a pessoa da minha empresa e construí para um casal que na época era casal, a casa deles. E aí foi legal, então fui adquirindo experiência, fui construindo mais e mais. Foi dando certo. E aí eu saí e montei a minha construtora, né? E aí, só que eu tinha 6 terrenos, logo vendi os 6 terrenos com as obras, e eu percebi que eu poderia montar a imobiliária. Convido o Joaquim, montamos a imobiliária, X2, Joaquim é um cara que eu amo também, um cara incrível, maravilhoso, meu Deus. É um pai, um esposo incrível, um filho maravilhoso. É um cara que eu só tenho elogios a dar ao Joaquim. O Joaquim é um cara que eu amo, vou levar pro resto da minha vida com esse amor. Com ele, com a Ana e com os filhos dele. E aí, o que acontece? A gente trabalhou 2 anos juntos, trabalhamos 2 anos juntos na Nova Capital, e nós tivemos algo que é muito incrível, tempo de mesa. Todos os dias nós conversávamos em torno de 1 hora sobre futuro, sobre projetos, sobre família, sobre tudo. Sonhando junto. Sonhando junto. E aí, quando eu saí, que eu montei a construtora e eu finalizei os meus empreendimentos, então eu convidei para nós montarmos uma imobiliária lá. Nós montamos a X2, porque o 2 é Tasley e Joaquim, né? E o X é a multiplicação, que são os nossos corretores que se multiplicavam em nós. E é isso que nós fizemos lá. E trabalhamos 2 anos juntos, ficou um legado incrível, né? Lá hoje o Joaquim, graças a Deus, está extremamente muito bem com a X2, está muito feliz lá. E aí eu fiquei 2 anos, saí e me tornei sócio do Grupo Mundial, né? Que é a lançadora dos empreendimentos do Grupo Hack, da PZ Empreendimentos. Eu fiz parte da primeira reunião da formatação do projeto WTC, que viria para Sinop, que hoje está instalado, né? Junto com a família Hack, com o Douglas, com o Alex. Então, assim, foi uma família também que me recebeu muito bem, que é a família Hack, em Balneário Camboriú. Eu formei amigos através dessa empresa, da qual eu me tornei sócio. Eu formei amigos para uma vida, parceria de trabalho para uma vida. E nós ficamos juntos mais quase 2 anos, operamos mais de 100 milhões em VGV. E aí, para mim, foi muito legal, porque quando você opera um número desse, você adquire muita experiência, porque as tuas relações, tuas negociações, elas são muito altas, né? Então, eu, né, por alguns cenários, um pouco financeiro, um pouco particular, então eu decidi de vender a minha parte societária, né? Sim. Eles não queriam, porque a parceria era muito boa, na verdade, né? Mas eu explanei para ele todos os cenários e eles concordavam comigo, que era bom para mim, mas por eles eu gostaria que eu ficasse. Lógico. E eu também entendo eles, né? Mas eu saí de lá com um abraço, com um contrato de parceria também, com a nossa amizade intacta, né? Meu Deus, eu amo a vida do Carlos Dalben. O Carlos é um cara que eu sempre falo dele, um cara incrível. As portas sempre abertas, né, Daz? O Fabiano, que era meu sócio também, meu Deus, o Fabiano Pazini é um paizão, um amor de pessoa. Então, as portas estão abertas dentro daquela empresa. Então, eu saí para montar o meu negócio, né? E aí Deus me agraciou com a minha esposa, porque naquele momento a gente estava se conhecendo, né? A minha esposa, ela é fruto de oração, é fruto da minha entrega. Deus trouxe uma mulher para minha vida da qual eu sempre desejei ter, que fosse uma pessoa mais pronta para a gente poder viver coisas incríveis, e a gente está vivendo muita coisa incrível, né? É que hoje eu estou um pouco mais recluso da internet. Eu tenho vivido muito mais do que postado. Antes mais no off, né? Antes eu postava mais as minhas coisas, né? E não é que eu deixei de viver as coisas, na verdade eu intensifiquei o que eu vivo. E eu vivo muito mais agora do que eu vivia quando eu postava. Mas é que você chega um momento que você talvez comece a postar menos, né? Pode ser que amanhã depois a gente perceba que é bom voltar a postar e eu vou postar mais. Mas no momento eu estou mais curtindo, mais vivendo o presente que Deus me deu do que postando. Então, a gente idealiza alguns projetos e eu falei para minha esposa o desejo que eu tinha de montar um escritório bonito, algo legal, e ela começou a sonhar comigo, né? E a gente foi sonhando junto e a gente foi indo. E aí a gente então começou a namorar, aí noivamos no altar de uma igreja, lá na igreja da minha mãe, que é uma igrejinha pequenininha, que nos ama, que são os pastores que me amam, que amam também a minha esposa.
Então foi um noivado legal, do qual a gente desejou, e aí nós retornamos, casamos, foi uma bênção o nosso casamento, e foi assim, um casamento assim, muito divertido, né? A gente é divertido, né? E a gente curtiu demais, foi muito legal, A vida tem que né? ser leve, né? É. E aí, só que nós tínhamos uma viagem para o Chile, e graças a Deus, Deus trouxe muitos negócios para nós, e aí nós optamos por não ir para o Chile, dar sequência nos negócios, e foi uma das melhores escolhas que nós fizemos, porque fora você acaba não participando tanto, né? E nós ficamos, e aí decidimos ter a nossa lua de mel agora no final do ano. E aí nós fomos agora para o Caribe, né? Fomos lá e ficamos aí quase 25 dias viajando. Uma Meu boa Deus, experiência. foi assim, uma experiência que a gente vai levar para a vida, né? Então, no meio de tudo isso, se eu falando agora do Caribe, né? Fechando no Caribe, desde o momento que eu disse que eu estava fazendo bolinho de arroz com um cafezinho para o Caribe, cara, é uma escalada. É uma escalada. Fiquei 25 dias viajando. Ou do futebol que você viu lá, a chave, o celular, o carro, enfim. Sonhando também nesses dias que chegariam na sua vida? Então, assim, nessa trajetória, é perceptível que a gente teve uma alavancagem de vida em todos os cenários, né? Desde o vestir, do falar, do se posicionar, do que vender, de como se relacionar. Então, o que que acontece? Quando eu entrego tudo para Cristo e eu passo a viver Cristo, antes de eu viver todas essas coisas, eu tenho um relacionamento de intimidade com o Pai, né? Aí as pessoas falam, tá, mas quem foi o teu mentor nesse processo? Quem te mentoreou em todo esse processo? Aonde foi a tua base de inspiração para esse processo? Porque, obviamente, que naturalmente é um processo que é muito difícil de você alcançar, ou talvez alcançaria num período maior de tempo, né? Vamos fazer conta. Eu gosto muito de fazer conta. Eu cultuo, em média, 2 a 3 vezes por semana, certo? Vamos colocar 2, né? Então a gente vai colocar 2 vezes por semana, média de 2 horas. Então são 4 horas por semana, vezes 4, então são 16 horas por mês. Vezes 12, são 192 horas por ano, vezes 9 anos, então eu tenho 1.728 horas de coach. Ah, que bobagem é essa que você está falando? Vamos lá. Hoje as pessoas pagam mentorias para as pessoas que realmente são incríveis, né? Sim. Que destravaram alguma coisa, algum código, e realmente, cara, eu acho plausível, né? Mas eu tenho muito apreço por uma figura, por alguém separado por Deus para viver nesse tempo chamado pastor. Vamos lá. O pastor, ele é uma pessoa que ele abre mão de um sucesso financeiro, muitas vezes, de uma escalada econômica, social, profissional. E esse homem, ele se dedica a viver a Bíblia. Ele busca em Cristo extrair o melhor da Bíblia, não só para si, mas para outrem. E ele compartilha isso que ele vive em um altar. Então vamos lá, peraí. Uma pessoa abre mão da própria vida para viver Cristo, então ele pega aquilo que é do céu, através de uma Bíblia que é inspirada, que é a própria palavra de Deus, para entregar algo para nós, aonde a palavra de Cristo ela é rima, onde ela se renova. Então você chega naquele tempo, aquela palavra que você está ouvindo, ela cabe para esse tempo que você está vivendo. Sim. E aí, vamos lá. E como é que eu faço para ter acesso a isso? Sabe como é? Você entra pela porta de uma igreja e você senta em um banco. E aí você ouve com o coração aberto. É de graça. A graça é de graça. Você não está pagando o salário daquele pastor. Ele está fazendo aquilo dali voluntariamente. É incrível. E eu tenho mais... Na verdade, eu tenho mais de 2.000 horas de banco, de igreja ali sentado. Então vamos lá. Quando eu estava tomando o cafezinho com o bolinho de arroz, eu estava na igreja também, eu estava ali ouvindo a palavra de Deus. E aquela palavra de Deus, ela vinha até o meu coração e ela me confortava por aquele momento que eu estava vivendo. Porque Deus falava assim, olha adiante, eu tenho algo incrível para você. Só que você precisa passar esse tempo agora. Agora é uma transformação de caráter. E o maior milagre que Deus fez na vida do Dasley foi a transformação do caráter dele. Eu tinha um caráter ruim antes de Cristo. Eu digo nitidamente que eu tenho uma vida antes de Cristo e uma depois de Cristo.
cara antes de Cristo, eu não gosto nem de tocar muito naquilo lá. É esquisito, é feio, não pagava conta, era enrolado, era dificultoso, era custoso, não pedia perdão, não se arrependia, com traumas, carregando um monte de coisa. Fazia viagem carregando 30, 40 pessoas que tinham me magoado, me ferido, abusado, me abandonado, enfim, culpava todo mundo. Quando venho para Cristo, isso fica tudo para trás. E aí eu passo a caminhar de um formato diferente. E eu passei todas as fases com Cristo. Eu lá estava no lamaçal, Deus me tira desse lamaçal, me limpa e me coloca no colo, porque eu não sei nem andar, eu não sei nem comer. O cafezinho com o bolinho de arroz era papinha. E foi me nutrindo. Chega uma hora que eu consegui ficar sentado. Uma hora eu comecei a engatear, comecei a ficar de pé. Você me perguntar, e hoje, qual é o cenário que você tá? Tá voando? Eu falo, não. Agora eu comecei a dar alguns passos. Agora eu comecei a caminhar. Firmado um pouquinho mais, caminhando um pouquinho mais. E eu não sei te falar se, né, não sei qual que é o projeto de Deus para o meu futuro, se eu vou chegar à velhice, e se lá na velhice eu vou estar voando. Talvez eu só esteja andando um pouco mais rápido do que está agora. Mas, com certeza, esse tempo de qualidade que eu tive com Deus, ali ouvindo a palavra dele, edificou muito a minha vida. E eu já ouvi nesse longo de tempo, muitas vezes a mesma palavra. E todas as vezes ela se aplicou de uma forma nova na minha vida. Então, um ser humano que se abre e se permite a conhecer quem Jesus é, através do ouvir, do ver e da experiência. Então, eu ouço através de pessoas que também professam da mesma fé que eu. Eu leio através da Bíblia e aí eu experiencio isso. Eu começo a me fortalecer e a criar propriedade. E aí eu paro de olhar para o mundo, eu paro de pegar a régua alheia. É impossível pegar a régua de alguém para poder me medir, porque eu tenho a minha própria história. Sim. Então eu uso a minha própria régua para estar me medindo. Eu não estou nem atrasado e nem adiantado, eu estou no tempo certo. A noite de hoje foi gerada na eternidade para que nós falássemos desse tempo, do que nós estamos vivendo agora. E eu tenho certeza que nós estamos vivendo só o começo de tudo aquilo que Deus ainda tem preparado para nós. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque o Fernando é um cara que eu gosto também, é uma pessoa que eu conheço desde que eu estou na Presbiteriana Renovada, né, lá há quase 7 anos quando eu iniciei. Foi uma pessoa que me recebeu, nós conversamos, tivemos algumas situações, alinhamos, resolvemos, mas sempre com um olhar de carinho para com o outro. O Fernando já foi o meu líder, né, no acolhimento, do qual fez parte de um ministério durante 5 anos, né? Sou guardinha, agora há 6 anos, fui guardinha na Presbiteriana por 5 e agora estou indo para Renovada Church, né, ali com o pastor Renan, e faço parte, né, tô capitaneando ali aquela parte hoje, e servir o reino é algo que me dá muita satisfação. Falando um pouco de reino, porque às vezes as pessoas olham para a minha vida e atrelam muito com a parte da parte financeira, né, de negócios, né? Negócios. Cara, eu amo isso, na verdade, eu não preciso desatrelar não, eu acho maravilhoso. Mas eu tenho uma parada com Deus que é muito incrível, né? Às vezes eu vou orar e aí eu fecho o quarto e tal, né? Agora eu oro muito mais com a minha esposa, né? Mas quando eu estava só, eu trancava meu quarto e entrava, né? E aí eu começava a orar, assim, eu entro na tua presença e tal. E aí, tipo, ficava esperando acontecer alguma coisa e às vezes não acontecia nada. Eu orava, tudo certo, entregava meu dia e ia viver. E alguns dias eu entrava no quarto e falava, Senhor, se for hoje, eu já caía no chão em prantos e o Espírito Santo me pegava ali, era aquela coisa assim, que eu falava, meu Deus, vou voar dentro desse quarto aqui, era algo realmente assim que me tocava, e eu não conseguia nem orar, só chorava, né, na presença do Senhor. E esses dias eram muito incríveis, né, porque você sai muito sensível disso, né, e aí eu quero compartilhar uma experiência que, em um desses dias, aí eu peguei o carro que eu tinha, e eu fui numa material de construção na Beira Rio, e aí quando eu cheguei assim no portão pra carregar algum material ali que eu ia colocar no carro, aí é uma cancelinha no fundo, né? Aí quando a cancela foi abrir, chegou um senhorzinho, tava tocando um louvor no meu carro, quando o vidro baixou assim, ele olhou pra mim e se respirou assim, o Espírito de Deus tá aqui. Esse cara agarrou nas minhas mãos e começou a chorar compulsivamente. Aí eu chorando, ele chorando e a gente chorando junto, a gente ficou ali, a gente teve que largar das mãos do outro porque um carro começou a buzinar atrás, entende? Então assim, essas experiências, elas são muito incríveis nas nossas vidas, né? E eu tenho
assim, inúmeras experiências com Deus, inúmeras experiências com Deus. E eu entendi muito claramente o que é o reino, o que é servir no reino, o que é fazer parte do reino, né? E eu gostaria de comunicar para as pessoas que a igreja faz parte do reino, a igreja é uma vertente do que é o reino. E quando na Bíblia vai dizer bem assim que para que você, ele fala assim, vinde a mim, como estás cansado e oprimido, que eu vos aliviarei, né? O que ele está dizendo? O que Jesus está dizendo? Venha, da maneira como você está, né? Então são pessoas imperfeitas vindo. Não espera ser perfeito para vir, porque ninguém vai ser perfeito o suficiente para buscar a Deus. E aí eu vou dizer algo para vocês aqui. Ninguém que está dentro da igreja é perfeito. Nós somos pessoas. Nós somos uma geração de Adão, né? Frutos do pecado, mas buscando santidade, buscando estar em Cristo. E a gente se arrepende todos os dias, a gente busca melhorar todos os dias. E aí sabe o que eu entendo do reino? Lá em Provérbios 27:17 vai falar o seguinte, assim como o ferro afia o ferro, pessoas melhoram pessoas. E é o que nós estamos fazendo, nós estamos nos aperfeiçoando uns aos outros. Então, você que está de fora, vem para cá, vem viver, vem se encostar em nós, vem saber o que a gente está vivendo. Viver Cristo foi a melhor decisão de toda a minha vida. Isso eu falo sem sombra de dúvidas. O homem que eu era e o homem que eu sou hoje é, é uma distância muito grande de um ser humano para outro. E tem valido muito a pena viver Cristo e viver todos os dias. Então, quando eu entendo o que é reino e eu faço parte do reino, eu preciso comunicar o reino, né? É que hoje eu tenho muito mais maturidade para isso, mas chegou um momento que eu estava tão desesperado por comunicar Cristo que eu ligo pro Renan de madrugada, o Renan que me aguenta nessas madrugadas. Renan, cara, me socorre, cara. Ele falou, o que foi que tá acontecendo? Ele falou, cara, meus irmãos não se convertem, cara, meus amigos não se convertem, cara, eu tô falando de Jesus pra esses caras, os caras não querem ver Jesus, cara. Cara, o que eu faço? Como é que eu faço pra virar uma chave dentro da cabeça desses caras? Aí ele falou assim, cara, eu quero muito. Ele falou assim, Dasley, prega Jesus com a sua vida. E se preciso for, aí você fala. Caramba, velho. Seu testemunho vai falar mais alto. Ele falou, aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, quem convence não somos nós, é o Espírito Santo. Então, quando eu tenho uma vida com Cristo de intimidade, na minha oração, no meu secreto, de leitura da Bíblia, de culto a Deus, de ouvir louvores, de falar desse amor, e aí eu falo desse amor cuidando da minha família, sendo educado, sendo gentil. Às vezes, nessa situação de quando você leva um tapa no rosto, você dá outra face, eu entendi, eu achava que isso era relacionado à briga, mas não tem nada a ver com briga. É quando a pessoa te faz um mal e aí você perdoa ela, né? E eu por muito tempo vivi uma situação bem assim, ó. As pessoas que fizeram mal pra mim, que me abusaram, que me abandonaram, que fizeram coisas ruins, eu perdoo todos vocês. Mas eu não quero viver com vocês. Eu escolho não viver com vocês. Sabe o que isso reflete em mim? Hipocrisia. Você fala, por quê? Tive uma experiência, né? Eu me tornei legendário, mas não quando eu estava me tornando legendário, já em um segundo momento onde eu estava servindo. E foi questionado isso para nós. Você perdoa as pessoas? Eu falei, perdoo. Mas e as pessoas que te machucaram ferozmente, você... O que você faz? Não, aparto de mim, não quero viver com elas. Sabe o que nós fizemos com Cristo? Nós o crucificamos. E esse Jesus morreu numa cruz por nós. Sabe o que ele podia fazer? Escolher se apartar de nós. Não viver com nós. Mas ainda assim, a gente ferindo ele morre uma cruz por nós, nos perdoa, e não só escolhe viver com nós, e ele é tão incrível, esse projeto é tão incrível que Jesus e Deus criaram, que na sua ida para os céus, para perto do Pai, ele fala bem assim, eis que vou e deixo convosco o Espírito Consolador, para que more dentro de vós. Mesmo nós sermos quem somos, ele escolheu morar dentro de nós. Então quem sou eu
para não amar essas pessoas que me fizeram mal. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas se alguém que está buscando o sucesso, seja em qualquer área da sua vida, existem princípios. E um deles é o perdão. Amém. E você começa perdoando hoje pelo seu pai. Perdoa o seu pai, perdoa a sua mãe. Porque Deus vai falar, honra teu pai e tua mãe, vírgula, para que teus dias vá bem nessa terra, para que você tenha uma longa vida. Então, um primeiro princípio para que a gente viva bem nessa terra é honrar o nosso pai e nossa mãe e perdoar. Cara, eu sei que não são perfeitos, é tudo esquisito essa turma aí. Mas se a gente olhar para dentro de nós, a gente também é esquisito. Sim. E não é pouco, sabe? Então, é melhor perdoar. Amém. Vamos perdoar mesmo, sabe? E viver leve, viver em paz, poder andar de cabeça erguida e avançar. Então, quando você perdoa, você deixa pesos que você não precisa carregar, então você se torna mais leve, você consegue ter fluidez. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, tava eu e minha esposa agora na Colômbia, lá no Caribe, cara, em uma praia assim, gente, maravilhosa, aquilo dali parece que é o pincel de Deus, assim, que foi lá e desenhou aquilo pra gente viver. Agora você imagina se eu tô ali amargurado, com pessoas que me ofenderam, parará, e eu tô lá com a minha mulher, em vez de eu estar desfrutando, tá falando, amor, mas pô, aquele dia tal pessoa, gente, pelo amor de Deus, vamos perdoar as pessoas, perdoa. Não tô te falando que você tem que perdoar hoje, amanhã tá lá com ela, espera um tempo Todo de um processo, maturidade, né? um processo, entendeu? Mas se amanhã ou depois Deus te der a oportunidade de dar um bom dia, conciliar, concilia e avança, e avança. Tenha paz com todos, né? Sabe por quê? Eu era um cara esquisito lá atrás também. Então, pessoas também me perdoaram, escolheram estar comigo também. Eles me deram um voto de confiança. E hoje eu estou com essas pessoas e não vamos longe. Às vezes a gente tem alguma rusga dentro de casa com a esposa, e aí você tem uma tratativa ruim com a tua esposa, você sabe que você foi infeliz no que você falou. E aí você fala, mas daqui a pouco ela te perdoa, você pede perdão, ela te perdoa. Aí ela vai falar, não, mas vamos separar porque você me ofendeu. Então, se todas as vezes que a gente ofender alguém, a gente se separar ou que alguém nos ofender, a gente se separar dela, nós vamos ver sozinho, Verdade. né? Então, e o que a gente faz? Busque a Cristo. Amém. Na medida que você permite que o Espírito Santo tome conta do seu eu, que você passa a ser mais parecido com Jesus, você passa a amar mais, você passa a cuidar mais, você passa a se voluntariar mais, né? E uma outra parte que eu sempre falo sobre a questão do sucesso é você servir, né? Eu sei que talvez alguns vão me chamar de barganhador e tal, tudo bem, eu posso aceitar também. Quando eu estava no meu momento de crescimento ali, que eu estava com muita dificuldade financeira, eu olhei para Deus um dia e falei, Deus, me torne um distribuidor de dignidade. Eu quero alcançar pessoas, muda o meu coração, quebra esse coração de pedra, coloca um coração de carne que distribui a dignidade, né? E logo, a dignidade, ela são coisas básicas, de princípios básicos, como comer, como vestir, como ter um teto, como ter uma locomoção. Sim. É basicamente isso. E aí, por que eu peço isso para Deus? Lá no fundo do meu coração, Deus sabia por que eu estava pedindo isso. E eu gostaria de dar um prato de comida para alguém. Eu gostaria de dar uma carona para alguém. Eu gostaria de dar uma roupa para alguém. Eu gostaria de dar um teto para alguém. Por quê? Logo, nós só podemos dar daquilo que temos. Então, se eu desse um prato de comida, eu tinha um prato de comida. Se eu desse uma muda de roupa, eu tinha uma muda de roupa. Se eu desse uma carona, porque eu tinha um meio de transporte. Se eu desse um teto para alguém, porque eu tinha um teto. É uma barganha? Talvez. Mas Deus tornou o meu coração distribuidor. E nós distribuindo dignidade, servindo, né? Muitas vezes as pessoas já bateram a minha porta, e aqui é um sentido figurado, né? Sim. De me buscar, falar, eu tô com uma necessidade, o gás ter acabado, de comida. Ah, vamos orar aqui, vem cá. Não. Ele tá precisando da ação. Agora é aqui, ó. Ó, vai lá e realiza. Vai lá e faz, né? E por muito tempo eu tentei resolver a vida das pessoas. E eu entendi que nós somos
um canal de bênção na vida das pessoas. Amém. Nós não estamos aqui para solucionar o problema do outro. Nós estamos aqui para facilitar a vida do outro. Porque eu conheço inúmeras pessoas que eu posso dar um caminhão de dinheiro para essas pessoas e daqui a um período de tempo ela vai voltar a falar para mim que ela está sem dinheiro de novo. O problema dela não é a falta de dinheiro, é a falta de estrutura financeira, a falta de caráter. E quem é que trata isso? Jesus Cristo. Amém. Então todas as vezes que eu faço em amor e eu faço em obediência e eu faço porque eu tenho um relacionamento com Deus para alcançar as pessoas. Mas eu deixo elas sempre sabidas que eu estou fazendo aquilo porque eu tenho um relacionamento com Deus. Porque se eu não tivesse, eu jamais faria. Eu não alcançaria. E aí então, Dasley, você empresta dinheiro? Não gosto de emprestar dinheiro. Eu gosto de dar dinheiro. Eu não gosto de emprestar as coisas, eu gosto de dar as coisas, né? Por exemplo, uma pessoa me busca, Dasley, tô precisando aí de R$ 1.000 para realizar tal coisa. Olha, eu não posso dar R$ 1.000, mas eu tenho aqui R$ 200, vai te ajudar? Vai, então toma R$ 200. Eu não tô te emprestando, eu tô te dando. Pronto. Porque uma coisa é certa, se eu te emprestar, eu vou te cobrar. E se eu não me pagar, eu vou me chatear. Então, pra gente não se chatear, eu vou te dar. Verdade. Tá? Ponto. Então, são princípios, e acho que na Bíblia vai falar também que maldito é o homem que confia no outro, e é melhor dar do que receber, é melhor você ter para emprestar do que tomar emprestado, lá em Provérbios, né? Então, assim, eu tenho muitos ensinamentos sobre isso. Então, eu amo servir. Amém. Eu amo servir o próximo, eu amo servir as pessoas, eu amo servir na minha igreja. Então, é uma forma de você mostrar para as pessoas gerar nas pessoas um sentimento que tem algo maior dentro de você, que te motiva a alcançar as pessoas, né? Então, se alguém está vendo, as pessoas que forem ver esse podcast agora, e de repente estiver pensando assim, poxa, como que o Dasley alcançou o sucesso empresarial? Servindo pessoas, me tornando um distribuidor de dignidade, perdoando, tendo experiência com Cristo, cultuando a Deus, orando, lendo a minha Bíblia e jejuando. Amém. Esse é o caminho do sucesso. Rapaz, que papo bom hoje, hein? Rapaz, você que ficou até agora, que experiência. Já tinha ouvido um pouco do testemunho da sua vida, mas é sempre bom compartilhar essas experiências. Porque talvez pessoas estão passando, já passaram situações semelhantes ou parecidas, e realmente o nosso testemunho serve para abençoar a vida das pessoas, para que não desistam, para que continue crendo, né, que o milagre pode acontecer. Meu querido, quero te agradecer pelo papo. Obrigado por ter aceito o convite. Sei que não é fácil, o homem é corrido, rapaz. Para ter uma agenda com ele é difícil, não é fácil não. E o nosso desafio aqui, para quem vem aqui, senta na poltrona, é fazer uma oração final. Amém. Então eu queria te agradecer mais uma vez, você deixar aí as suas considerações finais, mas eu gostaria que você pudesse fazer uma oração para quem está em casa. Ok? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento incrível, do qual na eternidade o Senhor gerou este momento, Senhor nosso Deus. Nós te agradecemos pela vida incrível que o Senhor nos deu, Pai. Te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir algo especial ao Senhor nesta noite, Senhor nosso Deus, que todas as pessoas que encontrarem essa mensagem que nós construímos hoje, Papai, que o Senhor já tinha determinado no seio do seu coração para que nós vivêssemos agora e alcançasse outras pessoas, Papai, possa frutificar na vida dessas pessoas, Senhor nosso Deus. E de alguma maneira o Senhor que trouxe o que eu ia falar hoje, e eu entendo claramente que é muito sobre perdão, Senhor nosso Deus. Tem muitas pessoas que estão aqui ouvindo, Papai, que precisam perdoar, Papai, se libertar para alcançar uma vida incrível, Senhor meu Deus. O Senhor sabe do testemunho que eu tenho com o meu padrasto, do qual eu levei, Papai, uma palavra do Senhor. Ele perdoou o pai dele, Senhor nosso Deus, e tem vivido, Papai, uma vida digna de rei, Papai, distribuindo dignidade, assim como aconteceu na vida dele, Papai, e na minha, quando eu perdoei o meu pai, o Senhor destravou na eternidade, Papai, nos céus, bênção sem medida na minha vida, Papai, assim que o Senhor também, Papai, coloque no coração desses filhos, Papai, para que possam perdoar os seus pais, Senhor meu Deus, e eles possam destravar algo no céu, Papai, viver algo extraordinário nessa terra, Senhor nosso Deus, que jamais vai faltar nada no lar deles, Papai, sobre a vida deles, que eles possam, Papai, alcançar vidas através, Papai, da distribuição de dignidade. Eu profetizo, decreto nesta noite, Papai, distribuidores de dignidade em abundância, Papai, para que todas as pessoas que estão ouvindo isso aqui, Papai, elas se tornem distribuidores de dignidade em nome de Jesus.
Amém, 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 Senhor meu Deus. Aleluia, Amém, Jesus. amém. Obrigado, papai. Amém. Meu irmão, mais uma vez, obrigado, tá? Amém. Do seu testemunho, da tua história. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, sua empresa. Que você Amém. possa prosperar muito mais. Todos nós. Obrigado, Fernando. Deus te abençoe também. Amém. Muito sucesso. Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe então você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.